Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Análise Ergonômica do Trabalho e nesta aula nós vamos trabalhar o item 1.3 do seu material e vamos abordar sobre agentes ergonômicos. Dentro da estratificação de riscos ambientais, nós temos dentro da legislação os riscos específicos que são ambientais. O risco ergonômico ele está dentro da NR17, que é uma discussão sempre eterna em relação à pontuação do que está escrito na legislação. Se, por exemplo, um risco ergonômico deveria ou não constar num PPRA, por exemplo. E nesse sentido, sempre se pondera que, para levantamento de vários riscos ou de agentes ergonômicos, seria importante utilização de ferramentas específicas e utilização também de várias técnicas. Nesse sentido, quem é ergonomista, ou seja, um profissional da área que tem uma formação específica em ergonomia, facilitará esse processo de desenvolver o levantamento adequado com uso de ferramentas específicas, com referencial bibliográfico para levantamento desses agentes ergonômicos. E aí sim, nesse sentido, contendo a empresa uma análise ergonômica do trabalho elaborada por um profissional capacitado, ciente do que estava fazendo, aí sim podemos alimentar um PPRA, por exemplo, em relação a esses riscos ambientais, ou mesmo manter esses dois programas linkados de maneira em geral para auxílio lá no desenvolvimento do programa de saúde. Nesse sentido, então, quando falamos de agentes ergonômicos, é importante que a gente entenda que tudo está ligado dentro do processo produtivo. A produtividade ela está muito intrinsecamente ligada às questões de ergonomia. E nesse sentido também nós temos vários agentes, além dos agentes ambientais, que são os agentes ergonômicos que vão ser influenciados ou que vão influenciar no desenvolvimento da tarefa. Os agentes ergonômicos são, então, os agentes caracterizados pela falta de adaptações das condições de trabalho àquelas características psicofisiológicas dos trabalhadores. Lembre, ergonomia é o estudo literalmente das modificações do trabalho, da tarefa, do ambiente às características, né? A adaptação necessária para as características do operador. Se eu tenho operadores específicos de tamanhos diferentes, eu tenho que ter o ambiente também preparado para esses trabalhadores que vão executar aquelas atividades, as mesmas atividades, em ambientes diferentes com tamanhos diferentes. Então eu vou ter que ter suportes, por exemplo, para cada um deles. Dessa forma, também atuando de maneira ergonômica para não trazer fadiga, desconforto e também outros tipos de risco para esses trabalhadores. Entre os agentes ergonômicos mais comuns estão trabalho físico pesado, está relacionado com esse agente ergonômico e o risco ergonômico, posturas incorretas para o desenvolvimento de uma atividade, posições incômodas para o desenvolvimento também da atividade, a repetitividade, a monotonia, ritmo excessivo, trabalho em turnos e trabalho noturno e a jornada de trabalho prolongada. Geralmente esses agentes estão, de maneira em geral, intrinsecamente ligados ao risco ergonômico. Dessa forma, então, o trabalho físico pesado, por exemplo, ele envolve posturas, posições incômodas, eles vão provocar cansaço, dores musculares, fraqueza, outras doenças como hipertensão arterial, diabetes, eles vão influenciar no desencadeamento desse processo. E os riscos estão ligados a esse ritmo excessivo, por exemplo, a monotonia, o trabalho em turnos, a jornada prolongada, conflitos, excesso de responsabilidade, todos eles vão provocar também cansaço, ansiedade, doenças no aparelho digestivo como gastrite, por exemplo, úlceras, dores musculares, e isso tudo vai até mesmo influenciar na vida social e sono e repouso desse trabalhador. Dessa forma, então, nessa tabela nós temos um levantamento de vários agentes, por exemplo, ligado a vários riscos ambientais. Exemplo, risco físico, ruído, vibração, as radiações de maneira ionizante, não ionizante, frio, calor, pressão anormal e umidade. Nós temos também riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias e compostos aqui de produtos químicos. Risco biológico, vírus, bactéria, fungo, parasitas, bacilos, por exemplo, e os riscos de acidente ou mecânicos de maneira em geral. Arranjo físico inadequado, máquina inapropriada ou equipamento sem proteção, eletricidade de maneira relacionada, probabilidade de incêndio, armazenamento adequado, que estão relacionados aos riscos mecânicos. E os riscos ergonômicos também têm esses agentes específicos, como o esforço físico e literalmente intenso para o desenvolvimento da atividade,
levantamento e transporte manual de peso, nós temos a exigência de postura inadequada, o controle rígido de produtividade, o improviso ou a imposição de ritmos excessivos na jornada de trabalho, trabalho em turno, jornada prolongada também, monotonia e repetitividade e outras situações de causalidade. Lembrando que esses padrões de agentes, eles estão intrinsecamente ligados às tarefas que estão sendo desenvolvidas e é a partir desse levantamento que vai se entender os processos de desenvolvimento de doenças, processos de desenvolvimento de fadiga e também os planos de ação para adequações ambientais no ambiente de trabalho. Ok? Nesse sentido, então, nessa figura, nós temos vários agentes influenciando esse ambiente de trabalho. Como, por exemplo, nós temos aqui um risco de acidente, mas nós temos também a iluminação que está desligada. E é um risco ergonômico relacionado à iluminação. A iluminância pode estar influenciando negativamente na produtividade desse trabalhador aqui, por exemplo. As questões ambientais também, de organização da estação de trabalho, também podem influenciar. Porque eu tenho aqui, em alguns tipos de situações, eu tenho que estar nesse raio onde os braços estão esticados, os materiais e equipamentos, ou até mesmo materiais de escritório, que mais comumente vão ser utilizados. Mais distantes, aqueles que muito pouco vão ser utilizados. Agora, se ele utiliza com frequência a impressora, essa impressora ela está numa posição que não esteja facilitando o trabalho desse operador, por exemplo. Nós temos ainda outros riscos de acidente, outros riscos que podem influenciar, ou até nesse layout, os tipos de riscos de acidente. Nós temos aqui, por exemplo, em relação à ergonomia, uma improvisação da estação de trabalho com a cadeira que não recebe ou não tem nenhum requisito ergonômico específico para esse tipo de atividade. E nós temos também aqui, nesse tipo de exemplo, dessa operadora aqui abaixo, uma bancada, uma bancada que está muito abaixo e ela está tendo que fazer essas atividades muito curvadas. E isso vai gerar uma fadiga muscular, isso vai gerar um cansaço, um transtorno depois. Esse trabalhador que está aqui em pé, ele literalmente está apresentando uma face com fadiga, com cansaço, com sonolência, que pode sim ser decorrente também do ambiente de trabalho, além de ter todo aquele processo que falamos anteriormente, dos ritmos do trabalho, influenciando na qualidade de sono e repouso desse trabalhador, ok? Nós temos aqui, para finalizar a análise dessa figura, aqui no fundo, a janela aberta e um operador trabalhando com a máquina produzindo ruído. E eu tenho aqui um trabalhador próximo também, sendo influenciado por esse ruído que vai trazer aí malefícios para a saúde desse trabalhador. Bom, nessa aula nós trabalhamos o item 1.3 do seu material e abordamos sobre agentes ergonômicos. Nas próximas aulas vamos aprofundar algumas questões importantes sobre esses itens do seu material didático. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.